Olá amigos, sou o Bo Williams da Clear Corretora. Sejam bem-vindos a mais um vídeo na série Bo Góes aqui na InfoMoney sobre como ter êxito na bolsa financeira. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a verdadeira estrutura de preço. Um vídeo muito bonito, espero que você goste. Antes de começar, quero mandar um grande abraço para você, Fernando Góes, que tem me ajudado bastante nos últimos 4 anos. É um super fã do Ficube, mas a sua experiência operacional e também seu jeito carioca me ajudou em vários aspectos a ser melhor. Então, Góes, você sabe como é que é, né? Você é meu irmão e eu espero que a gente tenha mais 20 anos juntos, cara. Grande abraço para você. Nessa aula, nós vamos falar sobre a verdadeira estrutura de preço. Algo tão natural quanto o seu corpo, uma árvore ou uma onda do mar. É importante entender a estrutura de preço, porque ela é a origem do Trade System Ficube. E eu quero que quando te dou algumas regras mais para frente, você não só execute as regras, mas você também pergunte por quê. E aí a estrutura de preço vai te dar essa resposta. Falando em árvore, vamos fazer uma brincadeira agora. Vamos supor que a gente planta uma cerejeira e eu pergunto para você, desenhe para mim como essa cerejeira vai ficar daqui a uns 5 anos. Totalmente, completamente, assim, com raiz, com tronco, todos os galhos, todas as folhas e todas as flores. Você consegue fazer isso? É claro que não consegue, mas é isso, exatamente isso que a grande maioria quer quando entra no mercado financeiro. Quer olhar para o gráfico e saber exatamente como vai ser esse gráfico no futuro. Acontece que você vai aprender nesse vídeo que isso é impossível. Presta atenção. Nosso universo é uma maravilha, cheia de mistérios que ainda o ser humano não descobriu. Por isso eu acredito em um poder superior. E esse poder superior tem um trabalho muito interessante. Como dar estrutura para tudo no universo, mas ainda dá livre-arbítrio. Ele faz isso com 2 ferramentas maravilhosas, caos e fractais. A definição de caos é um processo natural cujos eventos individuais são imprevisíveis, mas no fim do processo existe uma estrutura reconhecível. E a definição de fractal é um padrão geométrico que se repete dentro dele mesmo em escalas diferentes. O caos é muito interessante porque, mesmo com uma fórmula determinística, quer dizer, uma fórmula exata que a estrutura tem que seguir, se a gente mudar um ingrediente ou uma condição inicial, a estrutura fica totalmente diferente. Aí vem a maravilha dos fractais, porque cada fórmula para cada estrutura diferente é muito limitada. Então, a natureza utiliza essa fórmula e cria fractais que crescem em cima de outros fractais anteriores e fazem uma estrutura maior que é feito de mesma estrutura numa escala menor. Olha aqui alguns exemplos de fractais aqui na própria Terra. Essas imagens foram tiradas do espaço pelo satélite da Google Earth. Observamos fractais parecidos em outros fenômenos naturais, inclusive sistemas vivos. Esses cristais pequenos eventualmente vão formar montanhas. O conceito de caos e fractais começou a ficar mais popular nos anos 60. Edward Lorenz estudando tempo, por exemplo, e talvez o mais famoso seja a fórmula do Benoit Mandelbrot. Aqui é uma simulação do modelo dele. Veja como fractais menores, com tempo, nascem da estrutura maior da mesma forma. Nessa simulação, podemos continuar esse processo até infinito. Mas no universo não existem recursos ilimitados.
Então a natureza tem que colocar limites nesses processos. Resumindo, o universo é caótico, mas tem estrutura. A natureza utiliza fórmulas pequenininhas e fractais para criar estruturas maiores. Sabemos que esses fractais podem ser definidos por matemáticas ou fórmulas determinísticas, mas a natureza precisa colocar limites nos seus processos. Como a natureza faz isso? Pois é, a natureza tem um número mágico, um número favorito. O único número no universo que é capaz de fazer tudo isso. E esse número é a média áurea, Φ. O número Φ, a média áurea, descoberto pelo Euclides 300 anos antes do Cristo, no livro dele, grande obra, chamado Os Elementos. Foi esse livro, 1800 anos depois, que o Leonardo Fibonacci estudava e depois soltou a famosa sequência dele, Fibonacci sequência, que todo mundo conhece e também aplica no mercado financeiro. Mas o Φ veio quase 2000 anos antes. Φ é muito bonito, realmente é muito poderoso, único. Ele tem duas funções na natureza. Primeiro é crescimento aditivo, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Segundo, é empacotamento de fractais. Na verdade, isso quer dizer colocar um maior volume, quer dizer maior massa, no menor espaço possível. E aí tem mais uma função que realmente é muito poderoso. Φ é o único número do universo que é capaz de igualar processos aditivos, que são normalmente lentos e estáveis, com processos exponenciais, que normalmente são rápidos, mas instáveis. Vale a pena pensar de novo nesse número, né? Qualquer sistema natural que vai durar, que vai aguentar, tem que ser estável. Mas também compete com todos os outros recursos ao seu redor, né? Massa e energia. Então, tem que ser eficiente. Um processo aritmético, isso é um processo normalmente lento e estável. E um processo exponencial, normalmente é muito rápido, mas como uma explosão, por exemplo, é muito instável. E o Φ iguala os dois. Com o Φ, todos os sistemas naturais duram, que eles são estáveis, mas também são eficientes. Então, é muito, muito bonito, muito elegante, muito poderoso a capacidade desse número. Veja como isso funciona no seu próprio corpo, no seu próprio código de DNA. Tá vendo como os fractais pequenos, de repente, chegam no limite da sua estrutura, eles tomam uma dimensão maior, mas sempre com melhor utilização de energia, massa e espaço. Você sabe que um fio de DNA em uma célula só tem 2 metros de comprimento? Imagina a eficiência que precisa ter para colocar tudo aquilo em uma célula só. É muito interessante. Não sei se você reparou lá, mas tinha um espiral pequeno no início. De repente, ele chegou no limite físico dele, ele virou um espiral maior, mais uma vez, e no fim tinha um cromossomo feito de várias espirais maiores, como se fosse uma corda, que tinha uns fios menorzinhos, todos encaixados lá dentro. Bom, esse processo é presente em todos os sistemas vivos no universo. E a grande questão é, aonde é o ponto, então, dessa estabilidade? Onde é o ponto onde o crescimento aditivo estável iguala crescimento exponencial instável? Onde é a mágica do ponto mais eficiente desses sistemas vivos? Agora eu vou te mostrar. Olha aqui nesse gráfico, o ponto onde a curva linear e a curva exponencial se cruzam. Isso é um ponto mágico, o limite da estabilidade. Φ ao cubo.
4236. Em inglês, phi cubed, que virou a minha marca, phi cube. Então, phi ao cubo, phi cube, o limite da estabilidade. Se isso for verdade, vamos ver vários exemplos disso na natureza. Vamos começar com o ser humano. Olha o fator entre geometria menor e maior do seu próprio DNA, é phi ao cubo. Quando é que seus dedos parem de ser dedos e viraram uma mão? É próprio phi ao cubo. E sua mão? Quando é que seu braço para de ser braço e fazer parte do seu corpo? E qual você acha que é o fator entre o tamanho da sua cabeça e seus braços, pernas e corpo? Sabia que o batimento cardíaco máximo é limitado por questões elétricas? 300 batimentos? E o número de músculos dividido por número de ossos no seu corpo? Phi ao cubo. E a idade entre virar moça e entrar no menopausa? Phi ao cubo. E o coração de beija-flor quando ele está posado ou quando ele está voando? Phi ao cubo. E o número de dias num ciclo lunar dividido por número de dias por semana? Esses exemplos foram uma pequena amostra de como o phi cube realmente é prevalente na natureza. É muito bonito ver um fractal chegar no seu limite de estabilidade e tomar uma dimensão maior, mas com o mesmo formato, com a mesma forma. Será que isso existe no mercado financeiro? Eu vou tentar te convencer. O mercado financeiro é um sistema vivo. Ele é feito de todas as expectativas dos participantes operando naquele momento. Ele tem que ser eficiente, não pode morrer de um dia para o outro. Então, tem todas as características de sistemas vivos que seguem as regras de natureza. Então, como o phi é presente em ser humano que faz a bolsa financeira, tudo no universo segue o phi, faz sentido que a gente vai identificar o phi dentro de um gráfico financeiro. Também faz sentido que phi ao cubo vai aparecer. Vamos dar uma olhada. No início do século XX, Charles Dow identificou o ciclo básico de preço. E ele disse que se a gente juntar esse ciclo básico, formaria tendências em escalas maiores. 20 anos depois, o Elliott mostrou que o ciclo básico é composto de um fractal 5-3, 5 movimentos na direção da tendência e 3 movimentos na contratendência. Se o preço é fractal pela natureza, então o fractal 5-3 tem que se repetir dentro dele mesmo em escalas diferentes. Então nós podemos ver aqui exatamente isso. Nesse exemplo, mostra fractais 5-3 aparecendo no ciclo básico 1, 2, cada vez menores. Isso mostra a natureza fractal do preço. Esse fractal 5-3, identificado por Elliott, ele poderia ter parado por ali, né? Depois ele foi fazer uma teoria muito complexa, cheia de ambiguidade, que deixa todo mundo muito confuso. Mas ele acertou na mosca quando ele identificou o fractal 5-3. E lembra que eu falei para você que eu queria te ensinar por quê, né? Por que o fractal 5-3, então? O fractal 5-3 aparece no mercado financeiro, é o mais dominante, porque ele é a relação mais simples e mais eficiente para representar próprio phi, a média áurea. Então, nesse sistema vivo que é a bolsa financeira, identificamos a média áurea. Aonde está phi cube agora? Bom, muito obrigado por ter ficado até aqui. Sua paciência vai pagar dividendos. Porque agora eu vou te mostrar a parte mais legal do vídeo. Como o phi cube aparece no comportamento de preço. Lembra como a gente identificou fractais 5-3 menores no último exemplo? Pois nós podemos agora fazer um processo na direção oposta.
criando fractais maiores de fractais menores. Acontece uma coisa muito bonita quando a gente faz esse processo. A gente começa com ciclos básicos pequenininhos e vai criando ciclos básicos maiores. Cada vez contando o número de ondas pequenininhas, número de ondas de cores diferentes. Então, começamos com ciclo básico dourado para criar ciclo básico branco. Depois, criamos um ciclo básico verde e agora ciclo básico vermelho. E, no fim, nós vamos chegar no ciclo básico azul. Cada vez contando número de ondas dentro de fractais 5,3 de tamanhos e cores diferentes. E agora, acabamos com esse processo de chegar no φ ao cubo no comportamento de preço. Veja o novo paradigma. Agora, com o nosso fractal 5,3 tudo desenhado, basta agora comparar qualquer cor com outra, em qualquer ponto de reversão desse fractal 5,3 maior, algo muito bonito aparece. Todos os fractais são separados por φ ao cubo. Vale a pena repetir. Nos pontos de reversão do fractal 5,3, todos os fractais são separados por φ ao cubo. E aí vem a beleza desse sistema, desse fractal 5,3. Fractal 5,3 é que mais representa o próprio φ, a média áurea. A média áurea manda no universo inteiro. Quando o fractal 5,3 está desenhado dentro dele mesmo, nos pontos de reversão, chegamos no φ ao cubo, o limite da estabilidade. E na verdade o que está acontecendo aqui? Os fractais pequenos estão construindo os fractais maiores, como o gráfico de 1 minuto constrói o gráfico de 4 minutos. 4 minutos constrói o gráfico de 15. Isso é crescimento aditivo, uma das funções mais importantes da própria média áurea. Agora, basta a gente desenhar um trade system com indicadores calibrados com essa separação e tentar entender o comportamento relativo das cores. Se a gente pegar todas as cores trabalhando juntos, tecnicamente isso significa tendência. E se a gente pegar as cores trabalhando contra, sabemos que estamos na contratendência. Acontece que com um trade system dessas, existem 8 combinações de fractais. Só 2 dão condições técnicas para compra. Outros 2 dão condições técnicas para venda. E as outras 4 condições mostram consolidação. Bom, chegando no fim, eu sei que foi muita informação, mas se você entender o que te ensinei, vai simplificar muito sua tomada de decisão no mercado. Primeiro, considerando o mercado inteiro, 4 em 8 condições, quer dizer, metade das condições do mercado nem vamos operar. E 2 condições nós vamos só comprar e 2 condições vamos só vender. E essas 2 condições de compra e venda, eles são muito longes um do outro. Então, nunca haverá ambiguidade. Você vai ter uma condição técnica para comprar e não pode vender. Ou vender e não pode comprar. E tudo o resto, você vai ficar fora e proteger seu capital. Bom, realmente passou longe esse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Vamos ter que esperar para o próximo vídeo para mostrar os detalhes do Trade System. Eu vou te deixar com uma brincadeira aqui. Deixa você curioso até o próximo vídeo. Você acha que esse trem, se o condutor pisar no freio, vai parar tão facilmente? Pensa sobre isso. Muito obrigado, viu, gente? Até o próximo vídeo.